Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Andreia, eu sou aqui do Grupo Paris e hoje nós vamos apresentar um pouquinho do que foi o nosso projeto, juntamente com a editora GEM. Gostaria de agradecer aí todos que compareceram, que estão aqui conosco. Vamos aguentar mais um pouquinho. Obrigado muito pela presença do Mário, o Elimar também, que eu vi agora há pouco, que estiveram conosco durante o trabalho todo. Bom, nós somos do Grupo Paris. Meu nome é Andreia, eu sou agroecóloga por formação, fui gerente do projeto. A Alessandra, que está aqui conosco, é enfermeira auditora, foi nossa Scrum Master. Nós tivemos a colaboração de uma jornalista fabulosa, que foi a Regina. Temos como mentores Mônica e Gia Camargo, mentores excelentes que nos ajudaram durante esse processo. E nós vamos apresentar um pouquinho do que foi nosso projeto junto com a editora GEM. Eu acredito que vários de vocês já ouviram falar sobre a editora GEM. Ela é uma empresa, né, uma editora hoje já famosa, líder no Brasil. Foi um grupo que foi fundado em 2007 e dentro do grupo, né, você tem várias editoras que eu acho que todos conhecem o nome, como LTC, Atlas, Guanabara Kugan, né, que são editoras muito respeitadas que fazem parte do grupo. Que tem diversas áreas, desde ciências exatas, saúde, jurídicas, negócios, gestão, e o GEM reúne um catálogo de aproximadamente 5.000 títulos. E hoje esses títulos estão tanto em versões digitais, alguns também em versões com curso, com videoaulas, né, livros impressos também. O GEM trabalha não somente nesse ramo, mas hoje ele também é um provedor de conteúdo para formação acadêmica, aperfeiçoamento profissional. Ele faz um trabalho de produção de conteúdo, né, para universidades, até para empresas, e com ensino presencial, à distância, trabalha também junto com indústrias, criando aí catálogos. É uma empresa muito grande, tem diversas plataformas aí interativas dentro do seu site, que a gente vai mostrar um pouquinho, e possui também muitos clientes, um público muito grande. Dentro desses clientes, a gente está com estudantes e profissionais focado principalmente no ensino superior, né, autores, colaboradores, o público, o tipo, tem um cliente aí B2B, né, que são as livrarias, o ponto .com, os distribuidores, as empresas, as instituições de ensino, né, e possui também diferentes canais de venda, tanto na parte de e-commerce, com o próprio site, né, também dentro do site da Academia de Medicina e do curso Fórum, e também trabalha com o Minha Biblioteca, que é uma plataforma externa, né, e outros representantes comerciais. Pode passar. Bom, aí tem um pouquinho, uma figurinha do site, convido todos vocês a acessarem, é muito fácil de mexer, muito legal, fácil de encontrar os títulos que vocês desejam, pode procurar tanto por nome de autor, né, e o livro, a área principalmente, pode buscar concursos, pode ir em área específica, e dentro dele você também tem outras plataformas para o professor, especialmente para os professores, para autores, né, você pode migrar para uma plataforma de cursos, que eles disponibilizam dentro, né, do próprio site, e é uma empresa muito grande, com muitas plataformas, muitos conteúdos digitais. E a gente também vai falar um pouquinho do Minha Biblioteca, que foi um outro canal que a gente analisou dentro do trabalho, porque a GEM, ela coloca parte do seu conteúdo dentro do Minha Biblioteca. Minha Biblioteca, ela é uma plataforma externa, ele é um acervo multidisciplinar, né, uma plataforma com muitos livros na forma digital, tá? E ele trabalha hoje com mais de 800 instituições de ensino. Né, para a gente ter uma noção, hoje no Brasil nós temos cerca de 2.600, né, um pouquinho mais, um pouquinho para menos agora nesse último ano, 2.600 instituições de ensino superior, 88% delas é particular, né,
e o Minha Biblioteca trabalha com mais de 800 delas. E como ele funciona? Ele disponibiliza conteúdo, né, livros, da forma digital, e faz muito parceria com universidades principalmente. E essa parceria funciona. No caso de um aluno, por exemplo, quando ele está inscrito num curso, vamos supor, de uma universidade particular, dentro da mensalidade dele, ali ele tem, parte da mensalidade dele é o direito de utilizar, né, a licença do Minha Biblioteca. E nele ele consegue acessar o livro e ver o livro, né? Ele não baixa o livro, não faz download, mas ele tem acesso às páginas do livro. Então, Minha Biblioteca ali, ele trabalha com page views, né? E quando você está como aluno dentro dessa plataforma, você obviamente acessa conteúdos mais específicos da sua área, né? Dependendo do tipo de contrato, obviamente, que a instituição faz, você pode ter um acesso ilimitado ou um acesso específico e restrito para a sua área. E tanto alunos como profissionais têm, e professores, né, enfim, podem ter acesso a essa plataforma. Ela também trabalha com a forma mobile, né, então você consegue acessar pelo telefone, é muito fácil de acessar, você inclusive pode fazer anotações e compartilhar conteúdo com outros usuários da minha biblioteca, né, e é uma plataforma bem interessante, que nós analisamos junto com o nosso cliente pelo fato dele ter conteúdo dentro dessa plataforma. Pode passar. Bom, para a gente entender um pouco do trabalho que a gente está fazendo, né, a gente precisa pensar no contexto, né? A gente sabe que esse ano de 2020 foi muito atípico, e grande parte dos dados que a gente tem, que a gente buscou, né, sobre o assunto, eles chegam até 2019, né? Mas a gente sabe que o segmento educacional no nível superior, ele sofreu grandes mudanças nos últimos anos, inclusive a forma de consumo do mesmo, né? Nós fazemos parte disso, estamos aqui, fizemos um curso totalmente na forma EAD, então nós somos a prova de que esse mercado mudou, o consumo mudou, a busca, né, do consumidor também foi mudando ao longo do tempo, dos últimos, assim, 10, 5 anos, né, para cá. Eu, quando estava na graduação, no máximo via um artigo, né, na forma digital, e hoje nós já temos livros, né, enfim, mudou muito o cenário. Mas o cenário, ele não é baseado também só na área de ensino, né, você tem muitos fatores que vão influenciar esse mercado, né, a redução de financiamento que a gente observou aí do FIES nesse último ano, né, em 2019, afeta muito, porque você tem uma entrada menor de alunos dentro das instituições, sendo elas privadas ou públicas, e isso, obviamente, afeta o consumo de livros, né, grandemente. E tem também disponibilidade de vagas, né, nos últimos anos, infelizmente, a gente tem visto alguns cursos fechando, né, ou novos surgindo, mas cursos fechando, vagas diminuindo, cotas, muitas coisas acabam influenciando na matrícula, né, no ingresso, no caso, de alunos ao ensino superior. Você tem um alto nível de desemprego, né, e a gente tem que levar em consideração a grande maioria da população brasileira, né, que acaba dependendo de um emprego muitas vezes para poder acessar um curso de ensino superior. Então, quando você tem uma taxa de desemprego muito alta, obviamente que cai a busca por uma graduação, por uma formação profissional. Nós temos a ampliação dos cursos de AD, que acabou sendo algo muito positivo, né, a gente tem visto, inclusive conversamos isso com o nosso cliente, né, por muitas vezes tivemos alguns debates muito legais, enriquecedores, de que tudo isso trouxe grande mudança para esse segmento, né, e aumento da demanda, em consequência a gente tem aumento da demanda por conteúdos digitais, que está aumentando cada vez mais, inclusive agora, né, em 2020, nessa loucura toda que a gente passou. Né, a gente tem toda uma mudança de comportamento do nosso consumidor. Quando a gente está falando do consumidor, né, do nosso cliente, a gente está falando de um público ali, jovem, entre 18 e 24 anos, né, que está ingressando no ensino superior, sendo ele técnico, bacharelado, licenciatura, né, até incluindo um pouco aí a pós-graduação também, está dentro dessa faixa.
né? Infelizmente, a gente tem alguns dados não muito positivos, né? A nossa pesquisa ela vai até 2019, que nem eu comentei, nós não temos dados mais recentes, infelizmente, mas aí de 2018 para 2019, a gente observa, né, um atraso e um abandono de grande parte dessa pessoal dessa faixa etária, né, do estudo, né, da busca por ensino superior. Dessa faixa etária, 32%, né, 0,4% aí de escolarização, de taxa de escolarização, é uma taxa muito baixa, infelizmente, e apenas 4,1% completa o ensino superior, né, isso é o que a gente conversou muito com o Mário, porque nós não tínhamos noção dessas estatísticas, e foi muito assustador quando a gente foi em busca desses dados, a gente vê que, infelizmente, a comparação entre ingressos, né, e concluintes é bem assustadora, né, e o nosso cliente mais que nunca sabe muito bem disso. E aí também temos uma faixa etária, nessa faixa etária, um número muito grande de pessoas que não chegam nem a concluir ensino fundamental, né, então a gente nem considera eles como consumidores de livro. Então a gente tem um público bem seleto para a gente trabalhar com o consumo de livros, né, nessa área de ensino superior. Também a gente tem um pouco de um overview do mercado editorial, que mudou muito dos anos para cá, e que também foi algo muito comentado, né, pelo nosso cliente, que aumentou, diminuiu, né, no caso, a venda para os distribuidores de livro. A gente viu isso nos últimos anos, livrarias fechando, infelizmente, um cenário bem triste, né, embora o faturamento ainda seja positivo, né, mas a gente tem uma venda para distribuidores bem menor. Também temos uma venda, né, para outras livrarias, que nem eu comentei, que diminuiu dos últimos anos, né, e a gente viu aí várias livrarias tendo que fechar as portas por conta disso. Mas a loja virtual, dentro das próprias editoras, ela aumentou, né, a sua venda, porque em busca dessa nova perspectiva, né, todo mundo está correndo atrás. Então, os livros começaram a ser disponibilizados da forma digital, muitos livros que antes não eram, agora são, né, tanto os autores estão indo atrás disso, quanto as editoras estão disponibilizando isso ao longo do tempo, está se tornando cada vez mais um comportamento novo, né, e quando a gente vê todo esse cenário, a gente vê que existe aí uma demanda por conteúdos digitais que acaba, às vezes, brigando, né, um pouco com a venda aí dos livros impressos, né, que muitos falam, a geração nova fala que é algo do passado, né, a geração um pouquinho mais antiga ainda briga para manter, porque não consegue, como eu, ler um livro e-book, né, e a gente tem aí uma briguinha, e tudo isso faz parte da realidade do nosso cliente. E o nosso desafio justamente engloba tudo isso, né, porque a gente tentou identificar, junto com o nosso trabalho, estratégias para ajudar no aumento de volume de vendas, né? Usando aí alguns índices e variáveis internas e externas, né? A gente usou os dados que o Gens disponibilizou, tanto dos próprios produtos, como os dados que eles possuíam, tinham acesso à minha biblioteca, né? Porque como não é uma plataforma exclusiva deles, também existe um limite aí de dados que podia ser disponibilizado. Então, a gente usou esses dados junto com dados macroeconômicos, que são conhecidos, para a gente tentar fazer aí uma correlação e predição. E, no caso, a correlação justamente entre os produtos, né, os livros, os artigos aí da GEM, quanto o da minha biblioteca, né, fazer uma correlação entre os dois. Lembrando que o Minha Biblioteca, ele é paid view, né, então quando a gente fez a correlação e fez a predição, a gente viu em cima de faturamento, porque o Minha Biblioteca, ele não vende livro, né, você acessa e observa o livro, mas você não pode comprá-lo, para isso você precisa ir atrás, no caso do grupo, né, ou de alguma plataforma para adquirir o livro. E na produtos GEM, juntamente com os produtos da minha biblioteca, aliando o índice macro e educacionais, perdão. E com isso, o que a gente buscava oferecer, né? Ajudar
em novas estratégias, né, pensar juntamente com o nosso cliente em novas estratégias a partir dos dados, né, e a partir do que a gente conseguiu observar com o trabalho, ver o impacto real de fatores externos. Grande parte das nossas reuniões a gente entrava muito nesse assunto, porque, embora a gente observe, né, o externo, e a gente consiga fazer algumas relações que para nós são meio óbvias, né, que nem eu fiz aí de nível de desemprego afetando o consumo de livros, né, a gente precisa ver quanto de fato isso é real com dados, né, porque só ficar conjecturando é algo muito lúdico. Então, a gente queria ver o impacto real desses fatores para o grupo, né, para os produtos do grupo, e também colaborar para tomada de decisão, né, o nosso cliente, obviamente, está muito atualizado com o mercado e está buscando, né, se atualizar e bolar novas estratégias, e o nosso trabalho busca ajudá-lo nessa luta aí. Bom, quando a gente trabalhou com os índices macroeconômicos, nós pegamos alguns índices que são utilizados normalmente, né, quando a gente faz esse tipo de estudo de correlação. Então, a gente tem aí o Índice Nacional, né, de Preço ao Consumidor, que vai ter um objetivo de correlacionar o poder de compra, né, do salário com a mensuração de variação de preço de cesta básica, né, de consumo da população assalariada, pensando numa população de baixo rendimento, de 1 a 5 salários mínimos, né, é o que engloba o NPC. O NPC também educação, o IGPDI, que é o Índice Geral de Preços, né, e Disponibilidade Interna, que vai envolver, que é um índice que vai medir a variação de preços, né, da economia brasileira dentro de um período que, no caso, é mensal, né, todos esses indicadores, eles são dados de forma mensal. A gente tem o endividamento por famílias, né, que seria o consumo maior que a renda. Também vemos a taxa de desemprego, né, que, no caso, a gente tem que lembrar que envolve pessoas acima de 14 anos, que não trabalham, né, não são universitários exclusivos, não são donas de casa ou empreendedores, né, são pessoas que podem trabalhar, mas infelizmente não estão no mercado. A gente tem também a atividade econômica, que acaba mensurando, né, a evolução da atual atividade econômica do país, e isso acaba colaborando com estratégias políticas. A gente tem também taxa Selic, né, que é a taxa básica aí, de juros da economia, que acaba medindo todas as outras. Enfim, esses foram alguns dados macroeconômicos que a gente usou, claro que tem vários outros, né, isso a gente sentou junto com o cliente e foi validando aos poucos, porque daria para usar diversos ângulos, né, mas nós trabalhamos com uma quantidade imensa de dados, né, pensando aí que além desses dados você tem mais de 5 mil títulos, né, dentro da gente, então é muito dado para a gente trabalhar. E os dados da educação que nós usamos foram o número de matriculados, e isso engloba não só matriculados das universidades privadas, mas também públicas, né, institutos centros de pesquisa, de tecnologia, concluintes, né, quanto dessa taxa toda acaba concluindo, e também engloba o ensino à distância, né, que é um dado novo, que o INEP está disponibilizando já desde 2017, se não estou enganado, e que também acaba contribuindo muito para o nosso trabalho. Bom, como metodologia, a gente, né, aprendendo aí nas nossas aulas com o Instituto, a gente teve uma jornada, né, para a gente desenvolver esse trabalho. Que primeiro foi entender o negócio, né, e sentar com o cliente, entender a dor, entender o que está acontecendo, entender um pouco o mercado, do ponto de vista dele também, fazer uma análise dos dados que a gente recebeu. Nós recebemos, como eu falei, um volume de dados muito grande, né, e algumas dos canais que o cliente possui, nós não analisamos a pedido dele mesmo, e também porque a gente viu que quanto mais dados a gente colocasse, mais tempo demoraríamos, né, para conseguir trazer um trabalho legal. Né, a gente fez o início da nossa montagem aí de modelo, né, limpeza dos dados, né, a gente teve que limpar bastante os dados, para conseguir colocar dentro do programa, né, e do machine learning, né, tem que acabar padronizando algumas coisas, isso leva um tempinho também, e a gente fez isso em R.
A gente fez a criação aí de uma master table, né? A gente juntou os dados do GEM com minha biblioteca para a gente fazer algumas análises. A gente fez isso em Python. Criamos as correlações, né, entre um e outro dentro do Python e com os recursos disponíveis. Criamos um modelo no Python com algumas bibliotecas, né, o Pandas, o PyCaret, que nos ajudaram depois a testar esse modelo junto com o Machine Learning para a gente gerar o resultado que a gente se propôs. Como a Andrea já definiu o problema, primeiramente, o nosso cliente entregou para a gente 17 tabelas, ao qual nós analisamos, olhamos uma a uma. E junto com o cliente, nós fomos redirecionando e fomos verificando o que realmente nós íamos entrar para olhar dentro do grupo GEM, né? O cliente, ele tem 5 grandes canais dentro do grupo GEM, né? Então, ele tem o site propriamente dito, uma outra plataforma de biblioferta, a plataforma de CRM, que é onde os professores têm o acesso, e o site fórum, onde também entra concursos e outras obras. Para efeitos didáticos, e realmente, como nós temos mais de 5 mil livros, foram solicitados, então, para a gente verificar o faturamento geral dentro de livros, e-books, que vão contemplar toda essa gama de canais, e também o site da minha biblioteca, que é onde a gente foi verificar os page views. Então, aqui é só uma amostragem rápida para vocês terem uma verificação de quantas tabelas nós entramos e o que acontece no contexto dessas tabelas, porque a parte mais importante desse trabalho inicial foi fazer os joins. Cada tabela vinha com uma informação. Então, a tabela produto, por exemplo, era uma tabela onde nós tínhamos um código que é dado a cada livro que é criado, ele ganha um código que vai sendo atrelado às edições, ao segundo volume, a diversas publicações. Então, ele tem o nome do livro, o volume, a data que foi publicado, a situação dele, se ele é um livro impresso, se é um e-book, se é um documento estilo concurso, e se ele categoria. Só que nessa tabela, nós não tínhamos nessa tabela para que área que era esse livro. Então, eu precisei usar uma segunda tabela para fazer esse join e descobri que determinado livro corresponde à área da saúde. E que esse mesmo livro que é da área da saúde pertence, por exemplo, à medicina, enfermagem e assim sucessivamente. Então, foi realizados esses diferentes joins, voltando aqui um pouquinho, dentro do R, e foi criada uma master table, uma tabela grande com todas as informações, onde nós precisamos fazer uma função dentro do R, chamada regest, que foi também para limpar o texto com o nome do livro e tirar a data da publicação. Então, nós criamos era uma coluna só com essa mesma informação, e nós quebramos para ficar o nome do livro com a data de publicação. Por quê? Nós fizemos tudo isso agregando ao número ID principal de cada obra, que é o produto semente. Feito essa master table, dessa master table, nós reduzimos uma outra tabela, que nós chamamos de tabela faturamento, que é a menorzinha, onde nós encaminhamos, as duas foram para o Python, saíram do R e foram para o Python. E aí, nessa tabela menor, nós começamos a incluir índices macroeconômicos e os índices de educação. Então, foi feito mais joins dentro do Python, e aí sim, nós demos o início ao nosso processamento de dados, que é o Machine Learning. Teve 2 momentos esse trabalho. O primeiro deles, houve uma criação de uma matriz de correlação. Então, existe uma grande preocupação do nosso cliente em tentar entender um pouco, em relação ao faturamento, o que está saindo mais em relação às obras. Então, se ele quer, se está saindo mais um livro por compra direta, o e-book,
ou visualizações. Então, em cima do faturamento, nós pegamos, esse aqui é apenas um exemplo, mas o cliente pode editar conforme o filtro que ele quiser. Esse filtro que nós estamos mostrando nessa matriz de correlação foram os 20 produtos mais faturados dentro da área saúde, filtrada em medicina. Então, a matriz de correlação, ela vai trazer para a gente, pela variável que foi selecionada, aquele livro que a pessoa acaba adquirindo. Fora essa parte dessa correlação, que vai dar para, dentro do modelo, fica impossível a gente mostrar todas as modelagens, porque são várias áreas, várias disciplinas, e tem N fatores ainda que nós precisamos, juntamente com o cliente, estar reformulando, porque são 5.000 obras, e nós temos o segundo passo do trabalho, que é a predição. Eu não posso falar de predição antes de não citar a regressão. Para a gente fazer uma predição, eu tenho que olhar para trás. Então, é aquela velha história quando a mãe da gente fala assim, vai chover, né? Leve o guarda-chuva. A regressão, nesse caso, é o quê? É a experiência, é trazer os dados do passado para prever o futuro. Pode ser que vá chover, então leve o guarda-chuva. Então, a regressão é o primeiro passo para você estudar as variáveis, entender e criar a predição. Dentro do Python, nós usamos algumas bibliotecas, né? Então, o Pandas, uma biblioteca do Banco Central para trazer todos aqueles índices macroeconômicos, e escolhemos uma ferramenta que é a PyCaret. Essa ferramenta é uma ferramenta não supervisionada, porque o PyCaret ele é um simulador que ele ranqueia os modelos, então ele escolhe os modelos, ele roda os modelos, e ele é uma ferramenta própria para previsão de vendas, faturamentos. Então, ele é a ferramenta de machine learning, né? Então, ele vai criar o aprendizado de máquina e ele vai trazer para nós o melhor modelo para a gente trabalhar em cima da nossa análise, né? Então, o que acontece? Dentro daquele join, daquela tabela que nós fizemos, que tinha os dados todos do GEM, os índices macroeconômicos e educacionais, o PyCaret ele começou a fazer as simulações e soltou para a gente um modelo que nós chamamos de XGenBoost. Esse modelo do XGenBoost, ele é um modelo que trabalha em cima de uma árvore de decisão, e essa árvore de decisão, ela serve principalmente para a gente verifica o gradiente através do aumento de gradiente. Então, o que acontece? Essas árvores de decisão são métodos onde você verifica uma função que recebe um vetor, né, um valor de atributo como entrada, e ela vai responder como uma saída. Nós colocamos 15 variáveis internas, né, do nosso cliente, então tinha área, o nome do livro, o produto semente, todas as definições solicitadas, colocamos 8 variáveis macroeconômicas e juntamos com as 6 educacionais, que são matrícula federal, matriculados no estadual, pública e assim sucessivamente. Com essa modelagem em cima do XGenBoost, que o XGenBoost, na verdade, ele representa uma categoria de algoritmo baseada em decisão de árvores, né? E o que acontece? Ele faz ramificações ao qual eu pego dados fracos e ao somar vários dados fracos, ele vai me trazer uma resposta forte. Ele é uma modelagem robusta, que é muito utilizada ultimamente dentro do Python e principalmente também para predição de vendas. Com a modelagem que foi criada, nós temos, como resultado, nós fizemos 2 correlações de predição. A primeira delas foi em cima do modelo do site Gens, do Gen em cima de livros, e-books, que seria a parte não page view, tá? Então, todas as obras.
O que acontece quando nós colocamos as macrovariáveis econômicas mais as taxas de matrícula, né, o concluintes? O nosso R quadrado, ele não foi 100% fidedigno. Por quê? Hoje em dia, a gente notou que, pela nossa comparação de modelo, as variáveis macroeconômicas, elas vão estar mexendo muito mais com a relação da minha biblioteca. Por quê? O atual mercado, o fato as universidades oferecerem mais esse produto, isso afeta diretamente, e versus também os valores encontrados em faturamento, isso faz com que o meu mapa mostre que eu tenho uma melhor variabilidade na minha biblioteca. Então, nós chegamos numa definição em que, lógico, nós temos ainda que mexer bastante nos modelos, mas em relação aos produtos GEM versus as variáveis macroeconômicas que nós temos que ainda refinar um pouco mais o modelo para tentar encontrar uma correlação, porque no momento, a correlação entre os dados do grupo GEM versus faturamento com as atividades macroeconômicas não deram uma boa acurácia. Eu acho que entra aqui na nossa conclusão justamente isso, né? E foi algo que a gente conversou com o nosso cliente durante esse tempo todo, eu acho que o Mário vai até concordar conosco, que foi até uma surpresa, a gente vê que as variáveis macroeconômicas e educacionais, né, numa visão de dados, não tiveram uma influência tão significante, né, a ponto da gente conseguir validar essa predição e dizer que, de fato, o faturamento de produtos está sendo afetado. Né? Isso, óbvio, que entra aí uma análise de casualidade, de tudo que está acontecendo, né? Que nem a gente falou, acaba que o consumo de livros também não é para um público tão grande, né? A gente tem aí algumas pessoas que falam que chega até a ser um produto de luxo, isso é um pouco debatido, né? Mas a gente viu que sim, no Minha Biblioteca, a gente pode prever o faturamento de produtos, porque essas variáveis têm uma influência muito grande. Então, quando a gente brinca ali com a taxa de desemprego, né, dando uma diminuída na taxa de desemprego, você tem um aumento ali de page views, né, de uso do Minha Biblioteca, e assim vai. Mas como a Ale falou, esse modelo, né, que a gente desenvolveu, ele pode ser utilizado de diversas formas. Nós fizemos algumas simulações, fizemos diversas simulações, né, no caso, com o faturamentos da GEM, para a gente tentar avaliar se tirando uma variável, colocando, né, mudando algumas variáveis, se isso traria significância, né? Mas a gente tem que deixar claro que, como é um modelo muito robusto, e a gente vai, obviamente, disponibilizar esse modelo para o cliente, ele pode, inclusive, incluir outras variáveis macroeconômicas que sejam de interesse, né, retirar, colocar mais dados ou retirar dados, né, isso é possível. Daria para também fazer uma análise produto a produto, que seria algo que vocês podem imaginar muito extenso, né, porque toda vez rodar um modelo para cada produto levaria um tempo muito grande, mas é possível fazer isso também. Né, a gente usou o PyCaret, né, e os algoritmos aí mais robustos justamente porque eles conseguem ver um número de variáveis muito grande ao mesmo tempo. Né, então, a gente pode inserir, tirar e ainda brincar um pouco mais com isso, né. A gente chegou a fazer várias análises, foi um pouco exaustivo, e a gente teve essas conclusões que são um pouco mais resumidas. Né. E como considerações finais, que nem eu falei, a gente consegue alimentar, né, o modelo, né, do machine learning com mais dados. A gente trabalhou com dados, né, lembrando, a gente trabalhou com dados até 2019, né, que foi o faturamento fechado de 2019. Quando a gente iniciou esse trabalho, né, foi acho que em meados de agosto,
de 2020, então a gente ainda não tinha o faturamento de 2020, e, então a gente trabalhou com ele até 2019, mas os dados podem ser inseridos, né, à medida que da disponibilidade, pode também ser dados como dados de concorrência, por exemplo, mas a gente consegue ali já observar oportunidades bem promissoras do canal Minha Biblioteca, né, a gente teve algumas conversas, né, com o Mário sobre isso, porque a grande dúvida dele também é se será que eu estou disponibilizando esses livros na minha biblioteca e aí o pessoal está deixando de comprar livro, né? Isso foi algo que a gente conversou bastante e que é realmente difícil de prever, né? Tem várias formas da gente ir atrás de certos resultados e a gente foi com os dados que a gente tinha, né? Com o conhecimento aí que a gente adquiriu ao longo desse tempo, a gente tentou dar uma atacada aí para tentar ajudar nesse processo, né? Mas nós temos certeza que o pouco desse trabalho que já saiu contribui bastante para a tomada de decisão, e eu espero que vocês tenham gostado, né? Vale mais comentários aí do Mário, que nos ensinou muito durante esse processo, né? Nós temos aí todo o nosso trabalho que vai ficar disponível depois para o pessoal da GEM, através do GitHub, todos o modelo, os algoritmos vão ficar disponíveis. E, de novo, nós agradecemos a todos que estão aqui nos assistindo, principalmente ao pessoal do GEM, que foi muito solícito, né, o Mário, o Elimário, inclusive dentro do período de férias, nos aguentando e tirando dúvidas, né, para nos ajudar durante esse trabalho, realmente foi muito além, né, talvez até do que deveria, mas nós estamos muito gratos. Também aos nossos tutores, aí, os nossos mentores que lutaram com a gente até o final, né? Como vocês perceberam, o nosso grupo foi um pouquinho menor, então a gente teve uma carga de trabalho bem grande, mas não teríamos conseguido sem a ajuda de todo mundo do Instituto, sem a ajuda do Jean, da Mônica, que ficaram e aguentaram a gente por muito tempo. Tá bom, pessoal? Se alguém mais tiver dúvidas, questões, comentários do Mário, por favor, né? Obrigada a todos vocês por terem assistido a nossa apresentação.